Olho a rosa na janela, sonho um sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava esta rosa e ofertava todo prosa a primeira namorada. Ai, que lindo! Aê, Robertinha! Valeu, querida! Obrigada pelo convite! Imagina! Obrigado a você por estarmos aqui! Maravilhosa! Legal, pessoal, sabe quem está com a gente hoje aqui no programa? Roberta Arbiviola, uma terapeuta de autoconhecimento fabulosa. Então vale a pena vocês ficarem aqui com a gente para ouvir o que ela tem a dizer, ok? Vamos trocar muitas ideias. A gente já volta. Obrigada. Olá, amigo internauta, então estamos de volta aqui no programa TV Serenata e Companhia, hoje trazendo a nossa amiga Roberta Arbiviola, uma terapeuta de autoconhecimento, como eu falei para vocês, incrível. Ela vai contar pra gente agora aqui, né, Roberta, como é que tudo começou lá nessas décadas dos anos 20, anos 30, como é que era o romantismo nessa época, como é que era essa questão de cantar seu amor, falar da paixão. Depois a gente vai começar a falar um pouco sobre as curiosidades das pessoas nos dias de hoje, né? Porque tem muita história boa para contar. Eu sei, vamos lá. Então, eu comecei a pesquisar a mulher, porque eu sou taróloga e eu tenho muitas clientes que não se conhecem. O autoconhecimento é muito importante. Quando a gente vai perceber, está tudo muito ligado ao sexo, porque a mulher foi muito podada no passado, né? A gente vem de uma cultura onde o machismo impera. Então, antigamente, as famílias escolhiam com quem as suas filhas iam casar, A gente vê isso nas novelas, né, Roberto? Isso, até hoje. Bastante nas minisséries, né, que tem isso. Isso, em algumas culturas isso prevalece. O que aconteceu? Isso hoje, na mulher de hoje, né, tá muito incutido por causa do inconsciente coletivo. Ah, Você já ouviu falar do inconsciente coletivo? Sim, mas a gente pensa que é uma coisa tão mais esotérica, uma coisa, né? Mas como é que funciona isso no consciente coletivo? Então, o que aconteceu? Essa educação que foi passada para as mulheres, para as nossas mães, avós e bisavós, elas tinham que casar para fazer o homem feliz. Ah, sim, é verdade. E outra coisa, não podia demorar para casar, né? Senão ficava solteirona, ficava encalhada, né? Então, mulher tinha que casar. Então, as famílias arranjavam esse casamento e depois que casavam, o intuito, o objetivo era fazer o seu homem, o seu marido feliz e dar filhos, continuar a prole. E essa mulher, ela não tinha que ter satisfação sexual. Quer dizer que ela tinha que fazer o cara gozar e pronto. Era essa a Exatamente. O papel dela como mulher era abrir as pernas e parir. E o que aconteceu? Isso que eu falo do inconsciente coletivo. Hoje a gente foi trazendo isso. Hoje eu tenho muitas clientes, como eu falei pra você, que depois de um determinado momento do casamento, elas começam assim: ai, sabe, ele só quer sexo, eu não quero mais. Por quê? Isso faz parte daquela memória lá atrás que relaciona a mulher com o sacrifício do sexo, de abrir as pernas para fazer ele gozar. E ela então engordava, ficava 9 meses, né, carregando o filho, engordava, seu corpo modificava e depois vinha a dor do parto. E naquela época, além de tudo, não tinha tecnologia na medicina que tem hoje. Pois é, verdade. Né? Mas isso também se dava assim, isso não era coisa cultural só de uma região, né? Isso era uma ideia global, né? Era porque era machista, era uma sociedade machista. Né? Claro, hoje a gente mudou muito porque a tecnologia está bem avançada, né? Hoje está tudo muito rápido, muito globalizado. Cada vez mais. E a mídia expõe muito o corpo da mulher. Então hoje a gente está indo assim, de um limite ao outro muito rápido. E a mulherada, por causa desse inconsciente coletivo,
coletivo, que foi da educação que vem de avó para mãe, para filha, as meninas hoje ainda não sabem lidar com isso. Não, então elas não se conhecem. Então, Roberta, mas como é que a gente pode, de repente, dar uma ajuda, prestar um serviço aqui para as mães, por exemplo, que tem as filhas indo em baile funk, fazendo, quer dizer, vamos falar claramente, né, uma suruba coletiva ali. Isso. Elas arreganham as pernas mesmo, quer dizer, a gente vê uma grande putaria acontecendo, né? Exato. Então, como é que a gente pode determinar uma coisa mais... A mídia explora muito o corpo da mulher. Então, essa menina hoje, ela assiste a televisão, vê na internet, que o formato do corpo é importante e a sexualidade é o tudo. A essas mães, eu oriento assim, a tentar buscar o romantismo. Mas como é que ela pode fazer isso? De repente, para a mãe pensar, puxa, como é que eu vou buscar o romantismo nos dias de hoje, do mundo que está aí? Bom, a conversa é essencial. Diálogo franco e aberto com a sua filha, desde criança, não esperar ela chegar à adolescência. Não tem uma idade assim para de repente começar a falar? Não, porque na verdade, a gente, resumindo assim, são 3 fases do ser humano, né? Uhum. A primeira fase que a gente chama de fase masturbatória, que a criança, ela está se conhecendo. Que vai de que ano a que ano? Vai até mais ou menos os 7 anos. Dentro desses 7 anos, ela vai passando de várias fases dentro da fase masturbatória. E aí ela vai se tocando, vai se conhecendo. O que não pode? Reprimir essa criança. Então, porque aí os pais vêm, né? Ou um menino que o pipi fica duro, ou a menina que quer se tocar, e os pais coíbem isso. Não pode, não tira daí. Eu lembro que quando começou comigo, meu pai olhava e dava risada, eu falei, putz, eu tô ficando com vergonha. Quando era comigo, eu ficava sem graça, o que quer dizer? E é involuntário, porque são 2 cabeças que só uma pensa e a outra sente, a outra fica à vontade, né, pensando o quê? Não tem nada que pensa. E o homem pensa com a cabeça de baixo. Então, é importante essa mãe, esse pai, conversar com o filho desde criança e aquilo é natural. Não coibir e nem enaltecer, simplesmente deixa acontecer. Depois, a segunda fase é a fase da homossexualidade, que acontece, que é aquele grupinho, né? Clube da Luluzinha, clube de bolinha, então menina que não quer brincar com menino, que tem até nojo e tal, então é a segunda fase. E depois vem a fase da heterossexualidade. Mas ela pode descobrir a homossexualidade dela na época, ainda no momento do clube da Luluzinha, né? Olha, de repente a menina fala, puxa, a vida não gosta de menino. Cada caso é um caso. Eu estou falando assim de uma forma geral, estou generalizando mesmo, para não, por favor, telespectador, não leve isso para o lado pessoal, porque cada caso é um caso, precisa ser analisado. Realmente pode nessa fase, pode. Porque elas estão em turminhas, né? Elas estão se conhecendo em turminha, de repente pode despertar alguma coisa e ser diferente ali, naquele momento já. Pode. Mas na fase da heterossexualidade, existe o relacionamento com o parceiro do sexo oposto, então ela pode se orientar melhor, se definir. Tá. O mais importante é o que acontece, a menina ela foi mais coibida. Uhum. Então, ela, desde o momento que de criança, a mãe podou o toque, o autoconhecimento do corpo, então quando ela chega na fase adulta, porque o que acontece com a gente? A gente registra, a gente não lembra aquilo que aconteceu com 2, 3 anos de idade. Exatamente. Mas o nosso cérebro, ele registra. Tá lá, tá incutido. Então, de alguma maneira, eu não vou fazer aquilo porque teve uma proibição no passado. E fica registrado, fica no inconsciente. Fica no inconsciente. Então, ela passa a não se liberar sexualmente. Então, meu trabalho é para isso, tentar fazer a mulher se conhecer. Ela já se trava ali já, então. Ela já se trava lá atrás e fica com aquele rostido, aquele sendo mal trabalhado o tempo todo, né? Da adolescência, da fase adulta e tal. E como é que você consegue fazer esse processo de desbloqueio? Então, isso é muito interessante. Claro. De repente uma dica para o nosso internauta aí. Então, internauta, cada caso é um caso, obviamente, mas é muito importante, mulher, você se tocar, você utilizar de recursos externos, você conversar com o seu parceiro ou parceira
entender que... Por que a mulher demora mais para gozar? Você sabe, Fred? Olha, esse ponto G que ninguém acha nunca, né? É um sacrifício achar o ponto G, ponto H, ponto I, ponto Y. A mulher, ela demora mais para gozar porque a mulher é emoção, né? Então a mulher, ela goza com o corpo inteiro. Porque ela precisa sentir a emoção no corpo inteiro. Então, homens, toquem suas mulheres no corpo inteiro. Olha que dica boa, pessoal. Não fica achando que é só peito, bunda, xereca, não fica pensando nisso. É o corpo inteiro. A mulher é emoção, ela é sensível, por isso que ela é mãe, ela se doa, né? Então ela precisa ser tocada, ela precisa ser acariciada, a gente precisa resgatar esse romantismo, essa essência romântica da mulher. Quer dizer que o sex appeal está na geografia por completo da mulher, né? Por completo. Não tem uma parte só assim que de repente o cara, ó, eu vou ter que ser com aquela garota e tal, eu quero também... Porque assim, geralmente, né, essas saídas proporcionam, ainda nos dias de hoje, né, Roberta, mais prazer ao homem do que para a mulher. Exatamente. Porque aí se tem um toque que a gente precisaria depois resolver, por conta do nosso internauta, como é que ele pode dar essa deixa e deixar a mulher dele mais feliz, né? Então, internauta, é o seguinte, você não fica, homem, não fica preocupado logo em fazer a penetração na mulher. Isso, mas depois você conta depois da penetração que vai rolar, peraí. A gente já volta, pessoal. Olá, amigo internauta, então de volta aqui com a gente, a nossa amiga Roberta Arbiviola, falando sobre a terapia do autoconhecimento. E agora a gente continua, então, falando sobre a penetração, né? Roberta, como é que a gente pode definir, de repente, para o nosso amigo internauta que está aí, que ele vai levar a parceira hoje para jantar, fazer uma coisa gostosa com ela e tal, e ele gosta e queria cultivá-la para longa data. A gente sabe que cada caso é um caso. Mas assim, resumido para o nosso amigo internauta, como é que ele pode cultivar esses valores, já que ele gostou tanto da pessoa e acha que ela é tão especial na vida dele, como é que ele pode resgatar, cultivar esses valores para que ele tenha esse bom resultado? Bom, lembrar sempre ao homem de que a penetração, ela é uma consequência para a mulher, ela não é o objetivo. Porque, como eu estava falando, a mulher, ela precisa de estímulos, ela precisa do corpo inteiro, sentindo o corpo inteiro, e estímulos externos também. Então, eu vou contar para você, estava até comentando antes sobre uma pesquisa que foi feita... Isso, essa pesquisa é muito interessante, pessoal, porque vai vir de frente um pouco com o nosso trabalho, que a TV Serenato, como eu já falei no primeiro programa, ela tem muito a ver com essa questão da gente ser porta-voz do carinho ou da amizade das pessoas, dos amigos, de quem nos contrata. Então, a Roberta vai falar sobre uma pesquisa francesa, né, Roberta? Foi muito interessante. Como é que ela funciona? Então, para vocês entenderem como a mulher, ela precisa de estímulos, como ela se motiva com estímulos externos. E aí foi feita na França o seguinte, convidaram um grupo de mulheres para uma pesquisa sobre alimentos. Colocaram essas mulheres numa sala. Em determinados momentos tocaram uma música de fundo, romântica, na sala. Em outros momentos colocaram uma música mais agitada, não romântica. O rapaz que fazia a entrevista era um padrão de beleza mediano. Comum. Então, a pesquisa foi o seguinte, ele chamava as mulheres, ele teve o mesmo discurso para todas elas. Em determinado momento, ele se mostrava interessado e pedia o telefone das mulheres. E foi constatado o quê? Que aquelas mulheres que ficaram na sala de espera no momento da música romântica, davam o telefone para ele. Olha que legal, olha só como funciona. Então, fica a dica para vocês, como o estímulo externo, a música é uma coisa assim, super sensível, que entra na pele da mulher, né? Nas células, né? Nas células. Interessante, né, Roberta? Porque a gente faz isso no nosso trabalho com frequência, a gente percebe o quanto o ambiente fica diferente depois da nossa entrada, né? Porque a gente vai musicando o momento, a pessoa vai se sensibilizando com aquele sentimento do que a letra da música está passando para ela e o que os amigos ou familiar também estavam dizendo também para ela. E aquilo vai se transformando até um ponto de chegar a ser totalmente a 100% das vezes de diferença. Quem contrata mais? Olha, 95% é mulher para mulher ou mulher para homem. Tá vendo? Porque a mulher, ela quer, no fundo, apesar de toda a tecnologia, de toda a liberdade
sexual que está aí, ela no fundo, ela quer resgatar esse romantismo. E a mulher fala para mim assim, olha, Fred, na verdade eu estou contratando uma coisa que eu gostaria muito de ganhar. Viu? Homens, fica a dica. Exatamente. Então esse homem, ele conseguiu os telefones das mulheres que estavam ouvindo a música romântica. Olha, agora, vocês imaginem recebendo uma homenagem de serenata ali, ao vivo e a cores. Ficaria bem especial, especialíssimo, com certeza. Mas eu sou suspeito aqui, na verdade, porque eu sou o repórter de serenata, mas eu tenho que fazer você dar o seu recado, né? A gente vai acabando dando em casa. Não só, obviamente, não é só a música que faz que marca esse efeito na mulher. Existem outros recursos também, né? Um jantar romântico, velas, algumas mulheres precisam de cromoterapia, então depende das cores, outras de aromas, né? O cara talvez está meio perdido assim, fala, poxa, eu gosto tanto dessa mulher, mas é tão complicada, como é que eu vou poder arranjar uma forma de tocá-la de verdade para a gente poder estar junto? Então assim, uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, mulher é complicada mesmo. Porque você imagina, Fred, uma semana ela tá inchada. Na outra semana ela fica menstruada. Aí na outra semana ela desincha. Aí na outra semana ela tá normal. E quando ela vem com a gente? Você imagina? Com a gente, então? Imagina que mulher, como sofre a mulher, né? Então a dica que fica pro homem é principalmente perceber o estado da mulher. Mas a coisa da música, a música realmente acalma. Tem essa diferença? Tem. A música não é porque você está aqui, agora não é porque eu gosto de música, mas faz a pesquisa. É fato. Pássaros que gorjeiam diferente para conquistarem as fêmeas. Na vida marítima existem peixes que emitem sons. Cantando para fêmea? Para suas fêmeas. E você vê que na natureza os lobos uivam diferente, né? Como a música é importante. A música tem um poder assim, transformador na vida da pessoa, principalmente na hora que você recebe uma música, na musicoterapia, né? A gente percebe isso, né? Se transforma a cor dos chakras, que vai mudando a sua vibração interna, né? Vai mudando as cores também. Mas, Roberta, vamos dar um exemplo agora de como é que uma mulher complicada, que está muito a fim de descolar um cara, que não é tão complicado assim, ela pode agir com todas essas dificuldades que você acabou de citar, que ela vive, que ela vivencia. Como é que ela pode encontrar uma situação favorável para falar, não, de repente eu vou tentar essa maneira de persuadi-lo, de conquistá-lo? Então, para as mulheres, a primeira dica é assim, para descomplicar, é olhar para dentro de si mesma. Né? Então, você mesma, olha em que fase você está, primeiro fisiológica, né? Vamos explicar isso um pouquinho, depois a gente voltar na continuidade desse tema. Mas o que fase que você está falando exatamente? A fase, eu falo que é fase lunar, porque a Lua tem 4 fases no mês, né? E se a gente observar o próprio período menstrual, ele é relacionado à Lua. Não tem aquela coisa até que os antigos falam também da gravidez relacionada à Lua, em que Lua vai ter o neném. Os índios, exatamente, né? Então, o mais importante é a mulher primeiro entender em que fase ela está. Fase lunar. Fase lunar é a fase do seu corpo, se ela está mais agressiva, se ela está mais sensível, né? Existe um processo de autoconhecimento que vai desde a meditação, respiração, a gente ensina a trabalhar com respiração, e até o próprio toque. Ela tem que se tocar. Ela tem que entender que o prazer sexual não está na vagina, porque elas ficam esperando. Quem não se conhece acha que o prazer sexual vai estar na vagina. E muitas vezes a mulher sentiu um pouquinho de prazer quando o homem ou a sua parceira penetrou nela, e ela não, quer dizer, quem não conhece que vai além, então ela acha que aquilo tá bom. Então eu oriento mesmo as mulheres, primeiro, a se tocarem. Se você não tem parceiro, busque outros recursos. Hoje tem brinquedinhos maravilhosos no mercado, né? Para você se conhecer, se tocar, entender o seu corpo. E depois
quando você estiver com a sua pessoa, com a pessoa do seu lado, porque outra coisa, viu gente, isso muda a energia. Ah, é? É porque às vezes as mulheres falam assim pra mim, mas cadê os homens, né? Não tem homem nesse mundo. Não tem? Lógico que tem, é que você não tá atraindo, você tá tão fechada. Então essa é a dica. Como fazer para abrir? Você tá tão fechada, você tá só em uma expectativa, você não conhece a si mesmo. Como que o outro vai querer te conhecer? Roberta, é verdade, não é uma questão assim muito particular, porque quando a pessoa está bem por dentro, ela automaticamente exala aquele bem-estar e ela até atrai por essa beleza exterior, né? Exatamente, exatamente. Agora, como é que ela pode trabalhar essas dificuldades que ela vive em casa com os filhos, essa coisa da dificuldade com o marido, que às vezes nem chega de bom humor para ela, mas para ela conseguir se sentir bem e ser uma mulher feliz, né? Mas eu acho que a gente pode responder isso aí no próximo bloco, que a gente já volta com ele. Olá, amigo internauta, a gente está voltando aqui com a nossa amiga Roberta Arbiviola, a nossa terapeuta do autoconhecimento para vocês. Falando então sobre essa questão de como se dar bem, se ela tem uma família, se ela está complicada dentro de casa, que ela tem um problema com os filhos, tem problema com o marido, como é que uma mulher dessa pode ter uma cabeça legal para trabalhar a sua vida pessoal, sua vida profissional e achar que a vida vale a pena, depois de tantas complicações que ela está vivendo atualmente? É muito comum a mulher se fechar mesmo nesse mundinho. Porque né, ela acaba virando mãe, esposa, muitas vezes filha, porque assume os pais ou Pois é, e às vezes até mãe do marido, às vezes, né? Mãe do marido. E hoje em dia tem que trabalhar fora. Exatamente, Hoje em dia tem que trabalhar fora. Bom, eu tenho muitas clientes que elas se tornaram excelentes executivas. É mesmo? Nossa, você olha pra elas, você fala assim, elas superaram o mercado. Mas elas não tinham sido descobertas então sobre isso, né? Não eram. Não, elas foram atrás. A mulher ela tem ido atrás desse mercado, né? Ela tem buscado e conseguido entrar no mercado masculino, nas multinacionais. Você vê que tem hoje muitas multinacionais com mulheres liderando. E nós temos a nossa presidente. Pois é. Né? Então, o que aconteceu? Ela acumulou muitas funções e para superar tudo isso, ficou uma carga na energia assim, Fred. Ela tem que fazer bem feito. E se era o homem que fazia, e agora ela quer fazer, então fica aquela coisa, volto a falar do inconsciente coletivo. Né? Você vai assumir, então quero ver você fazer. Né? Então o que aconteceu? Elas realmente se esqueceram da essência delas, do eu verdadeiro. Então aí o que acontece? Sobe, ganha dinheiro e lá dentro fica um vazio muito grande. Pois é. Esse vazio, nesse vazio, o que acontece com elas? Muitas engordam, porque elas têm que suprir esse vazio de alguma coisa. Então comida, fritura, fast food. E nem sempre fica interessante para o marido depois. Exatamente. Não, fica completamente, o relacionamento fica completamente desinteressante. Né? Ela começa a superar um monte de coisa material na vida profissional também, mas porque o eu dela não está preenchido. Então, a primeira coisa que eu falo isso é para todas as mulheres. Gente, olhem a verdade dentro de vocês. Não, porque às vezes eu escuto assim, sabe por quê? Eu não posso parar de trabalhar, não posso sair desse emprego, tá fazendo uma coisa que não suporta. Mas eu não posso sair desse emprego porque eu tenho meu filho. Você não pode? Alguém vai te prender por causa disso? Pois é. Você está fazendo alguma coisa legal, mudar de emprego? Você pode sim. Primeiro, então, seja verdadeira consigo mesma. Não tem o que você não possa. Porque não existe o certo ou o errado, existe a causa e o efeito. Existe a consequência daquilo que a gente faz. Então, se a gente se engana, também vai existir as consequências, que vem mais tarde, a doença, a obesidade. Exatamente. E ela vai afastando o parceiro e depois até os filhos. Porque,
dos filhos também. Na energia, são coisas que a gente não vê, mas que a gente sente. Porque na energia isso fica sobrecarregado, inclusive em cima do filho. Ela joga uma responsabilidade em cima do filho. Eu não sou feliz, entendeu? Eu não por sua causa, né? Eu tenho que fazer isso por você, porque senão você não tem faculdade, não tem isso daquilo, né? Então a primeira coisa que eu digo, busque o que você realmente gosta, seja verdadeira consigo. Isso de um modo geral para os homens também. Isso vale para tudo, né? No trabalho, na sexualidade, na vida pessoal, né? Mas, Roberta, tem uma coisa interessante. A mulher, ela também, como ela tem, às vezes, muita carência, ela desesperadamente se cobra muito disso também, né? A gente percebe que, às vezes, ela quer ser até mãe do parceiro, quando ela acaba até fazendo um grande erro, né? Porque o cara, quando conheceu ela, na verdade, gostou dela como mulher que ele encontrou, não como mãe que ela se tornou. Então, é que tá. Como é que ela pode, depois que ela já está nesse estágio, se descobrir e falar assim, poxa vida, realmente eu preciso dar um jeito, porque agora eu também virei mãe do meu marido e eu estou sentindo que isso está pegando no meu relacionamento. Então, isso aí eu volto naquele tema assim do inconsciente coletivo que as nossas avós, nossas bisavós deixaram pra gente, que é aquela coisa assim, não sei se vocês já ouviram falar, devem ter ouvido, ruim com ele, pior sem ele. Puxa, mas aí é uma falta Mas isso é inconsciente coletivo, Fred. Nossa, mas isso fica pesando pra caramba. Você tem uma ideia de que eu atendo clientes de 20 e poucos anos que elas têm essa mentalidade. Não, elas não assumem, Nossa, mas elas agem como? Porque é o que eu falo, é o que vem, a educação que vem da avó, da mãe, enfim. Isso, o que acontece? Aí, na hora de conquistar a pessoa, isso não é só mulher que faz não, tá? Homem também faz isso. Você bate o olho... É minha, vai ser vai ser minha. E ela bate o olho nele, vai ser meu. Então, o que a gente faz? A gente mente pra gente mesmo, né? A gente deixa de ser a gente pra tentar ser uma pessoa a qual aquele que eu gosto vai olhar e vai ver em mim uma pessoa que ele gosta. Então assim, eu fiquei sabendo que ele não gosta que eu use batom vermelho. Eu adoro batom vermelho, mas pra conquistar a camarada, eu não vou mais usar batom vermelho. O perfume, né? Que tem gente que usa um perfume horroroso. Eu já tive pessoas assim que eu conheci que tem um perfume também que não tem bom gosto nenhum nele, né? É um perfume que mais parece uma cartinha do que um perfume aquele negócio. Elas tomam banho daquele negócio, né? Pra chamar atenção. Então, mas é que tá, né? Porque tem gente que não tem muito bom senso, né? Faz exageradamente a coisa, né? Quer dizer, tudo na medida, né, Roberta? Tudo tem que ser... Tudo, eu falo assim, tem que se olhar e falar assim, isso é a minha verdade? E vai durar quanto tempo também? Se for enrolar? Então, quando a gente começa a deixar de ser a nossa essência, o nosso eu verdadeiro, para tentar conquistar alguém, qual é a consequência? Que eu estava falando, não existe o certo e errado, você pode agir assim. Você não vai presa por agir assim, só que você vai ter consequências no futuro. Aí o que acontece? Você acaba casando com essa pessoa, a pessoa acha que conheceu você de batom rosa. Exatamente. Né? Aí depois que você casa, ninguém consegue se esconder por muito tempo. É verdade. Né? Aí depois que um dia você fala assim, eu preciso dar o meu batom vermelho. Aí você passa o batom vermelho e ele vai ficar chocado. Ele vai falar assim, mas não foi com essa mulher que eu casei. E aí? Esse exemplo que você está dando aí, logicamente a gente percebe que é um exemplo simples, mas é o que acontece no dia a dia das mulheres, né, com um pouco mais de intensidade, e que realmente isso vai revelar no que, na verdade? Que a mulher ela tenta, porque ela gosta, ela ama o sujeito, ela tenta a qualquer preço se manter no relacionamento, né? Então agora você tocou num ponto muito importante. Você falou assim, ela ama o sujeito. Cuidado. Por que cuidado? Porque você acha que o amar é você mudar a sua essência por causa de outra pessoa? Aí que tá. Então, eu questiono isso. Eu, claro, como terapeuta de autoconhecimento, eu jogo isso para minha cliente. Presta atenção. Você ama tanto a ponto de se desamar? Olha Porque se você está indo contra a sua essência,
o quanto você está se agredindo. Né? Porque eu dei o exemplo do batom. O batom é uma coisa simples. Mas tem mulheres, gente, elas mudam de emprego, elas deixam suas carreiras para trás. Por causa do marido. Por causa daquele homem que ela diz que supostamente ama. Ela está enganando a si mesma. Porque amor, eu jogo essa pergunta para vocês. O que é o amor? Exatamente. Essa pergunta tem uma outra resposta que a gente vai depois trabalhar, depois no próximo bloco. Nada, esse presente faz. Já teve desmaiou. gente que desmaiou? Na escola já. Já teve. Quem que mandou? Fulano. Como assim? Eu acho que é de preto. Os meus olhos esquecem o que passou aqui neste momento, silêncio e sentimento. Vem comigo, meu amado amigo, nesta noite clara de verão. Ela acertou. Seja tudo Chorando, sempre emocionada. como é. Hoje vai ser a noite É especial. tudo que se quer e onde estiver. Boa noite, pessoal! Agora a mensagem muito especial do nosso novo componente. De tudo, meu amor, serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E aí, qual a emoção que você teve assim concebida? Ah, só choro, né? Não adianta. Achei que você fosse pensar que era uma coisa meio antiga, meio Imagina, adoro essas coisas. Não gosta? Pô, foi demais, hein, meu? Pô, Casé. pô, gostei demais, cara. Da reação que ela teve, cara. Como ela chorou, ela não parava de chorar, né? Ela tava chorando o tempo inteiro, cara. Você viu, né? E E o aquele- pessoal do lado dela também, cara. Pô, o olho dela brilhando, né? Aquela coisa de apaixonada, e o cara também apaixonado. A mulherada inteira no salão eu percebi que tava. Pô, meu marido podia fazer isso pra mim. Né? É uma coisa meio. É isso mesmo que elas pensam. Romantismo é amor em evidência, assim, é um amor explícito, né? Amor explícito. Não, é curioso, porque você costuma ouvir sexo explícito. Mas né? isso é uma forma de Sexo amor explícito. Amor explícito é uma coisa. Parece que realmente o amor anda meio escondido, né? Você viu que você e aí, acabou de de- repente você vai, pá, joga ele ali no Mas o que meio. você acabou de fazer foi um amor explícito lá. Você conseguiu ler, você leu o texto ali, ele citou o texto e falando para ela diretamente o que ele sentia, e ele olhando para ela chorando para ele, quer dizer, tava tudo em ebulição. Tem